polícia inicia investigações e tenta prender suspeito de matar motorista de ônibus durante assalto a coletivo em São Luís. A Polícia Civil do Maranhão iniciou as investigações sobre a morte do motorista do transporte coletivo, Francisco Vale da Silva, de 48 anos, que foi morto a tiros na noite desta segunda-feira, dia 22, por 3 bandidos na Avenida dos Franceses. A polícia informou que já está trabalhando com prioridade para prender os suspeitos do crime e desenvolve neste momento uma operação em conjunto com todas as polícias para localizá-los. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou que ainda na noite desta segunda-feira, a polícia reforçou as ações da Operação Catraca, que já desenvolve diariamente em toda a Grande Ilha, com a presença de viaturas nos corredores de transporte e patrulhamento, além de barreiras para abordagem e revista de ônibus. A nota ressalta ainda que atividades preventivas vão ser realizadas diariamente por meio de rondas, a fim de prevenir ações criminosas no sistema de transporte coletivo. Os rodoviários que atuam nos coletivos de transporte público de São Luís realizam na manhã desta terça-feira uma paralisação de advertência na Avenida das Cajazeiras, situada no centro de São Luís. A paralisação acontece após a morte do motorista, que aconteceu na noite desta segunda-feira durante o assalto. Por conta da paralisação, usuários do transporte público foram obrigados a procurar uma forma alternativa de chegar ao seu destino, já que os coletivos não estão circulando na região. PM baleado durante tentativa de sequestro em Imperatriz morre no hospital. Morreu na tarde desta segunda-feira o policial militar Alas Vieira Madeira, de 35 anos, que havia sido baleado durante uma tentativa de sequestro na madrugada deste domingo, dia 21, na cidade de Imperatriz, região Tocantina. De acordo com a polícia militar, o soldado Alas foi abordado por criminosos quando chegava em casa no bairro Morada do Sol e levado como refém. A mulher do soldado conseguiu avisar a polícia. Os suspeitos foram interceptados na ponte Dom Afonso. Houve troca de tiros e tanto os suspeitos quanto o soldado foram baleados. Sequestradores morreram ainda no domingo ao dar entrada no Hospital Municipal de Imperatriz. Já o soldado Alas ficou internado na unidade hospitalar em estado grave, mas acabou indo a óbito. O policial era lotado no 14º Batalhão da Polícia Militar de Imperatriz e deixa mulher e filha. Com a morte do PM, chega a 9 o número de vítimas de morte violenta registrados este ano em Imperatriz. A Polícia Civil do Maranhão investiga o caso para saber a motivação do crime e também aguarda o resultado da perícia para saber se a bala que atingiu o PM partiu da arma dos policiais ou dos bandidos. Queria me dar banho, diz ex-aluno de professor demitido após denúncias de assédio sexual na UFMA. Uma denúncia levada ao Ministério Público Federal por parte de um ex-aluno levou à expulsão de um professor que era chefe do departamento do curso de Direito na Universidade Federal do Maranhão. O professor denunciado se chama José Humberto Gomes de Oliveira, que é apontado como uma pessoa que cometia uma série de abusos contra os alunos, inclusive assédio sexual. Após a denúncia, a Procuradoria da PF na UFMA recomendou a abertura de processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do professor. O caso também chegou ao Ministério Público Federal, mas que até agora não decidiu se vai levar a denúncia à Justiça Federal. No decorrer do processo administrativo da UFMA, houve um entendimento de que as denúncias de assédio sexual apontam para conduta escandalosa. No dia 11 de janeiro deste ano, uma portaria assinada pelo reitor Fernando Carvalho anunciou a demissão do professor Humberto. Casa onde polícia prendeu mulher e apreendeu 5 motos e 6 celulares é incendiada em Matinha. Uma casa foi incendiada nesta segunda-feira, dia 22, na zona rural de Matinha. Segundo as informações, a residência foi destruída após uma operação da Polícia Militar, que resultou na prisão de uma mulher e apreensão de 5 motos e 6 celulares com suspeita de roubo. Tudo iniciou na madrugada de domingo, quando a polícia realizou uma operação no povoado Olho d'Água. De acordo com as informações, o proprietário de uma empresa de rastreamento informou aos policiais que um veículo roubado por 2 homens em Viana estava no povoado. A guarnição chegou ao local e prendeu uma mulher. Além disso, foram apreendidas 5 motos e vários celulares com suspeita de roubo e furto, além de balaclavas e luvas, dando a entender que ali seria uma espécie de abrigo dos assaltantes. Porém, nenhum deles foi localizado. A conduzida foi apresentada na delegacia de Viana sem lesões corporais para devidas providências. Nesta segunda pela manhã, a casa foi incendiada. A proprietária, que teria alugado a residência, ligou para os policiais e informou que, ao chegar na mesma para retirar uns peixes do seu açude, encontrou o portão e a porta arrombada. Após isso, ela notou que o interior da casa foi incendiado e que não restou nada.
Após 50 anos, o IBGE volta a usar o termo favela no censo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística anunciou nesta terça-feira, dia 23, que voltará a usar o termo favelas e comunidades urbanas brasileiras para se referir a esses locais no censo. A mudança acontece após 50 anos em que o IBGE usou as expressões aglomerados urbanos excepcionais e setores especiais de aglomerados urbanos, além de aglomerados subnormais, como termo principal para se referir a esses locais. A alteração decorre, entre outros fatores, da demanda dos moradores de favelas e comunidades urbanas. Segundo o IBGE, o termo favela está vinculado à reivindicação histórica por reconhecimento e identidade de movimentos populares. Segundo o IBGE, o complemento comunidades urbanas foi acrescentado, pois em muitos locais o termo favela não é o mais utilizado. Há, por exemplo, áreas chamadas de comunidades, quebradas, grotas, baixadas, alagados, vilas, ressacas, mucampos, palafitas, loteamentos informais e vilas de malocas. O Brasil tem mais de 10 mil favelas e comunidades urbanas, em que vivem 16,6 milhões de pessoas, o que representa 8% da população brasileira, segundo a prévia do censo de 2022.